Saudações, eu sou o professor Juraci Soares e o tema de nosso estudo de hoje aborda a classificação dos crimes quanto à autoria. Então, tendo como critério o número de agentes envolvidos com a conduta criminosa, os crimes podem ser unissubjetivos e plurissubjetivos. Então vamos analisar o que é isso. Crime unissubjetivo, monossubjetivo ou de concurso eventual é aquele que pode ser praticado por apenas um indivíduo. Já o crime plurissubjetivo ou de concurso necessário é o crime cuja realização típica exige mais de um agente. O crime plurissubjetivo se subdivide em crime plurissubjetivo de condutas convergentes, quando as condutas dos agentes devem se direcionar uma em direção à outra, como é o exemplo do delito de bigamia. Crime plurissubjetivo de condutas paralelas ocorre quando as condutas dos indivíduos devem atuar paralelamente, possibilitando a prática delitiva. É o caso da associação criminosa. Já o crime plurissubjetivo de condutas contrapostas é aquele no qual as condutas dos agentes vão de encontro umas às outras, ou seja, se contrapõem. É assim classificado o crime de rixa, por exemplo. Vale relembrar o conceito de concurso de pessoas, que é a reunião de duas ou mais pessoas de forma voluntária e consciente para o cometimento de um ilícito penal, abrangendo aí a coautoria e a participação. Quanto ao critério que trata de qualidades especiais do agente, os crimes podem ser comuns, próprios ou de mão própria. O crime comum é aquele que pode ser praticado por qualquer pessoa. O tipo não exige aí nenhuma qualidade especial, por exemplo, o homicídio. De modo diferente, o crime próprio é aquele em que o tipo penal exige uma condição ou qualidade especial do sujeito ativo, como por exemplo no infanticídio, que exige que o sujeito ativo seja a mulher em estado puerperal. Já o crime de mão própria, temos aquele em que só pode ser praticado pelo autor pessoalmente, como ocorre com o falso testemunho, tipificado pelo artigo 342 do Código Penal. Não se admite a coautoria, embora seja possível a participação. Bom, vale destacar também o crime bipróprio, que se dá quando a exigência de qualidade especial for aplicável tanto ao sujeito ativo, o autor, como ao sujeito passivo da conduta, a vítima. O infanticídio exemplifica bem essa classificação. O agente é a mãe e a vítima é o filho recém-nascido. No que se refere ao critério de qualificação do sujeito passivo, da vítima, o crime poderá ser vago, de unissubjetividade passiva ou de dupla subjetividade passiva. O crime vago não possui sujeito passivo determinado, sendo este a coletividade sem personalidade jurídica. Um exemplo é o crime de perturbação de cerimônia funerária, previsto pelo artigo 209 do Código Penal. Serão aqueles crimes de unissubjetividade passiva os que protegem uma única vítima, determinada ou determinável. Novamente, aqui temos como exemplo o homicídio. Bom, ao examinarmos o crime de dupla subjetividade passiva, vemos que é aquele que, obrigatoriamente, em razão do tipo, tem pluralidade de vítimas. Podemos citar, como exemplo, o crime de violação de correspondência, previsto no artigo 151 do Código Penal. Se examinarmos os crimes quanto à quantidade de objetos jurídicos protegidos, temos os crimes classificados como unidimensionais e pluridimensionais. Serão crimes unidimensionais aqueles que violam um único bem jurídico protegido pela legislação penal. Já os crimes pluridimensionais são aqueles nos quais a conduta delituosa atinge dois ou mais bens jurídicos protegidos pelo mesmo tipo penal, sendo um exemplo o latrocínio, que viola tanto a vida quanto o patrimônio. Já quanto ao resultado naturalístico ou material, o crime poderá ser de atividade ou de resultado. Os crimes de atividade, também chamados de formais ou de mera conduta, não exigem o resultado naturalístico para a sua consumação e materializam-se com a ação humana, que é suficiente para esgotar o tipo penal. Exemplo, a prevaricação.
Os crimes de resultado, também chamados de materiais ou causais, são aqueles que necessariamente possuem resultado naturalístico. Sem a sua ocorrência, o delito é apenas uma tentativa. Exemplo, o furto. E quanto à existência ou não de vestígios, os crimes podem ser transeuntes e não transeuntes. Os classificados como crimes transeuntes são aqueles que não deixam traços ou evidências de seu cometimento, como, por exemplo, o crime de injúria verbal. Já os crimes classificados como não transeuntes são aqueles nos quais é possível observarmos esses vestígios, como, por exemplo, temos a lesão corporal, que é tipificada no artigo 129 do Código Penal, que indica ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. E se examinarmos os crimes classificados quanto aos requisitos para a consumação, temos que os crimes podem ser de dano e de perigo. Os crimes de dano são aqueles em que ocorre lesão efetiva ao bem jurídico. A consumação do crime exige o dano ao objeto da proteção jurídica. São exemplos de crime de dano o homicídio, lesões corporais, peculato, roubo, estupro, dentre outros. Já os crimes de perigo são aqueles que se contentam com a mera exposição de lesão ao bem jurídico. Ou seja, basta a ameaça de dano para o delito estar consumado. São exemplos os crimes de incêndio e epidemia, presentes nos artigos 250 e 267 do Código Penal, e os crimes de perigo de contágio venéreo, de omissão de socorro e de tráfico ilícito de entorpecentes. Bom, meus colegas, esses são os primeiros insights que devem nos impulsionar na direção de um aprofundamento dessas classificações com seus diversos exemplos e enquadramentos. É claro que sempre que tratamos de classificações, temos conjuntos de denominações distintas, que alguns doutrinadores elaboram e eventualmente até ganham defensores e correntes doutrinárias. Por isso mesmo é importante sempre que, em matéria de direito, os estudos não se limitem a uma única fonte. Deixo aqui então a recomendação de que vocês realizem pesquisas em livros, artigos jurídicos e revistas científicas. A leitura desses artigos, livros e revistas científicas especializadas, elas devem consolidar esses conceitos que estudamos aqui nesse programa de qualificação profissional. E, para aqueles que gostam de escrever e de produzir artigos, vou deixar uma dica bem interessante, que é a possibilidade de vocês publicarem seus artigos no site da revista científica Semana Acadêmica. Acessem o site www.semanaacademica.org.br e encaminhem seus artigos científicos para revisão e para publicação. Caso desejem enviar artigos de opinião, informo que a Unieducar disponibiliza um blog para tais produções. Bom, por hoje vamos ficando por aqui. Bons estudos e até a próxima aula.